Boa noite a todos. Uma vez mais, é sempre um gosto estar aqui convosco, depois de vários meses em que não estive. Como sabem, estive doente e eu quero agradecer que terem orado por mim, pelo cuidado que tiveram, de várias formas. O Senhor tem, acima de tudo, para além do conforto humano e da consolação que vários irmãos trouxeram, de várias formas. Acima de tudo, o Senhor confortou-me e fortaleceu-me. Como diria o apóstolo Paulo, eh, eu não posso dizer a primeira parte, ele disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor consolou-me e fortaleceu-me. Eu não posso ser a primeira parte porque várias pessoas manifestaram a sua solidariedade para comigo e para com a minha família, e, mas acima de tudo o conforto e o consolo de Deus. De facto, foram cerca de 4 meses um pouco mais complicados, com dores, com sofrimento, com muita apreensão, muita ansiedade, alguma ansiedade. Sempre encarei as coisas de uma forma bastante positiva e parecia que nem tinha bem noção do que me poderia acontecer e o Senhor cuidou de todas as coisas. Claro que eu, como qualquer pessoa que passa por uma situação deste tipo, fazia os meus próprios filmes, pensava que as coisas iam acontecer de uma certa maneira, estava a imaginar um pouco como o Naamã, que já tinha todo o cenário montado, como é que o profeta ia fazer as coisas, também eu já tinha na minha cabeça planeado, por assim dizer, como é que Deus ia fazer as coisas. Vou fazer a cirurgia, faço a quimioterapia e fico bom. De facto, foi o que um médico mal me viu e mal viu a ecografia e analisou o órgão que tinha cancro. eh, Disse logo: olha, isto até o final do ano deve estar resolvido, vai fazer a quimioterapia, vai ser bastante agressiva, mas com grande probabilidade vai ficar bem. E de facto assim foi. Claro que, como eu tenho dito várias vezes, se me tivessem dito pâncreas em vez de testículo, eu talvez não estivesse tão animado, certamente não teria a mesma, não brincaria tanto com a situação como por vezes fiz, não levaria com tanta ligeireza. Mas talvez o Senhor saiba que eu não aguento mais do que isto e por isso, como diz a palavra de Deus, não nos provará acima daquilo que nós podemos suportar. E, e eu gostaria de hoje falar um pouco sobre isto. Não quero ter-me como catedrático de, de, de sofrimento, só porque passei por uma situação um tanto ou quanto adversa. Mas esta situação um tanto ou quanto adversa, eu diria, eu tenho dito e digo de coração que é uma introdução simpática e suave à vida com cancro. Porque muita gente passa por situações de cancro bem mais complicadas, nada as prepara para, na vida, nada as prepara para aquilo que vem sobre elas e eles têm de aguentar. E não têm a graça de Deus, ou não têm, não recorrem à graça de Deus como nós devemos fazer. E eu tenho noção de que esta situação é bem suave. E porquê é que eu digo suave? Porque se o apóstolo Paulo, que viveu décadas com um espinho na carne, como ele próprio diz, ao ponto dele orar 3 vezes para que aquilo se desviasse dele, e quem conhece Paulo sabe que orar por questões de saúde física não era propriamente a prioridade dele, muito menos em relação a ele. Quem sou eu para me queixar? Quem sou eu para me queixar? E o próprio apóstolo Paulo dizia, falava da leve e momentânea tribulação. Eu sei que pode parecer um bocado duro dizer que as dificuldades pelas quais nós passamos neste mundo são leves e momentâneas. Eu sei que pode parecer um pouco insensível, vindo de mim, que passei uns 4 meses um pouco desagradáveis. Uh, Estas palavras vêm de Paulo, que sofreu na carne muito mais do que se calhar todos nós. E ele dizia leve e momentânea tribulação, comparando com a glória que em nós já de ser revelada. E, portanto, nós precisamos de olhar para a vida e também as adversidades da vida
deverão levar-nos a olhar para tudo de um ponto de vista não tão material, não tão imediato, mas do ponto de vista eterno. E eu disse isso na semana passada nas Fontainhas e volto a dizê-lo, que a minha principal luta não é contra o cancro. Aquilo que mais me preocupa e que me preocupou ao longo destes meses não é tanto a luta contra o cancro, porque eu vou acabar por morrer de alguma maneira se o Senhor não nos vier buscar antes. Mas a minha principal luta é pela alma dos meus filhos, porque eu quero muito mais que eles conheçam o Senhor e sirvam o Senhor do que propriamente eu ter saúde. Eu ter saúde vai me permitir ter uma vida um pouco mais, eh, um pouco melhor do ponto de vista humano do que se estiver doente. Mas a alma dos meus filhos não tem preço. E, portanto, é nisso que eu devo investir, é isso que preocupa-me mais, é isso que me leva a ir aos pés do Senhor para lhe rogar. Ora bem, mas eu vou passar, eu tenho aqui uma apresentação para partilhar convosco e vamos ver. Eu quero, então, algumas lições sobre a adversidade. O que é que nós podemos aprender com o sofrimento, com situações pelas quais nós desejaríamos não passar, mas que vamos passar. E a vida é feita de adversidade. Nós aqui não anunciamos um evangelho da prosperidade, um evangelho social, um evangelho de que Jesus vai dar um jeito na tua vida e tu não vais passar por nenhuma dificuldade. Ele próprio disse: No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, algumas lições que nós podemos tirar eh, com a adversidade. A primeira coisa é que pode acontecer a qualquer um. Se calhar, há uns meses, eu nunca imaginaria que passaria por esta situação, apesar de acontecer a muita gente. E dificilmente alguém escapará na primeira pessoa ou na sua família a passar pela situação que eu passei, de uma situação de cancro. É muito mais comum do que aquilo que podemos passar. E a questão é que só começamos a reparar mais quando passamos por elas. E não há aqui aquela situação de o Senhor protege os seus, não vai acontecer a nós eh, o Deus não vai permitir que algo mal suceda connosco. A palavra de Deus diz: as tentações, as provações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. É igual aquilo que nos pode acontecer a nós, é igual ao que pode acontecer aos outros. Não há aqui nenhuma proteção. E o próprio Salomão dizia: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Não pensemos que é porque nós somos mais fiéis ao Senhor que estamos livres de determinadas, eh, de passarmos por situações adversas na vida. E esta passagem também, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. É que nós facilmente nos esquecemos que isto não acontece só aos outros. Muito facilmente esquecemos. Sabemos esta frase de cor, mas pensamos que não acontece só aos outros. Claro que há certas decisões na vida, na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, que podem potenciar ou evitar certos desfechos de saúde, por exemplo. Mas há uma grande aleatoriedade nos eventos da vida. As coisas podem acontecer. Certamente já ouviram falar de pessoas que fumam uma vida inteira e nunca têm cancro do pulmão, pessoas que nunca fumaram um cigarro e têm cancro do pulmão. Há alguma aleatoriedade e pessoas tementes a Deus passam por situações adversas na vida. E não temos nenhuma promessa especial de proteção enquanto crentes. É muito importante que nós percebamos isto e não vamos a agarrar a passagens que alguns se agarram, como esta de Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido, e por aí fora. Não temos promessa alguma. O que é que temos? E o que é que faz a diferença? É a forma como nós encaramos as situações da vida. Isso sim, nós temos de diferente.
Isto também alerta-nos para a realidade da morte. O salmista dizia: Faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, qual é para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo o homem, por mais fino que esteja, é totalmente vaidade. E o salmista, outro salmista dizia: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E outras passagens nesta linha, que os nossos dias são como a erva, eh, no momento está, no momento seguinte já não está. Também o Salomão, somos feitos do pó, voltaremos ao pó. E esta passagem, que é muito importante, é muito lida nos funerais e também no meu casamento foi lida, foi citada, apesar de ser um dia de alegria, não é? O casamento. eh, o nosso irmão Amadeu fez questão de citar este versículo. Porque é verdade, é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Porque na casa onde há alegria, onde há banquete, as pessoas esquecem-se dos seus problemas. E na casa onde há luto, as pessoas são confrontadas com aquilo que espera todo homem. E só que muitos não querem ser confrontados com isso. Nem querem falar, nem querem ouvir isso. Nem querem ouvir falar de morte. E o Senhor diz àquele louco, rico, o rico insensato, esta noite perderam a tua alma, o que tens preparado para quem será? E é essencial que lembremos que aos homens está ordenado morrerem uma vez. E Tiago também diz, a vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Várias passagens que falam sobre a realidade e a inevitabilidade da morte. A morte é a maior certeza na vida. Dizia alguém que só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Mas nós sabemos, nós que esperamos no Senhor, nós sabemos que há a possibilidade de não passarmos pela morte se o Senhor nos vier buscar antes, de morrermos. Mas que se o Senhor não vier, vamos todos passar pela morte. E eu costumava dizer que, na altura da pandemia, havia uma frase que me irritava bastante, não porque eu não desejasse isso, mas porque não era verdade, que era aquela frase do vamos todos ficar bem. Eh, e não, porque eu sabia que não íamos ficar todos bem. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que fechar o seu negócio, muita gente perdeu os seus familiares, muita gente morreu, muita gente ficou com sequelas. Agora também se vê que muita gente ficou com sequelas da doença, mas também da vacina, pelo menos é o que alguns acham. Portanto, não ficamos, não é verdade que vamos ficar todos bem. Eu dizia que se há alguma realidade que nós podemos dizer sobre todos é vamos morrer todos. Eu sei que não é muito animador, mas é verdade. Se o Senhor não nos vier buscar, vamos morrer todos. E depois isto é tudo uma questão de como é que nos preparamos para isso. E esta frase, que é normalmente atribuída a Camões, nunca vi coisa mais para lembrar e menos lembrada do que a morte. E a morte alerta-nos para a importância de aproveitar o tempo e valorizar o que é eterno. Devemos investir em coisas que têm uma duração eterna. Porque, infelizmente, falo por mim, e se calhar muitos, cada um fala por si, quanto tempo é que nós dedicamos a coisas mesquinhas, no sentido em que vão ficar aqui, coisas pequeninas, investimentos a muito curto prazo, investimentos, para agora. Hum, Quando devemos fazer investimentos não a 50, não a 100, mas a 1000 anos. Onde é que vamos estar daqui a 1000 anos? Devemos investir, no que é eterno e todos nós, daqui a 100 anos, penso eu, estaremos na eternidade. E é nisso que devemos investir. Alerta-nos para a urgência de nos prepararmos para a eternidade e nos funerais, muitas vezes, é aproveitado para alertar as pessoas para esta necessidade de se reconciliarem com Deus. E o profeta dizia: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E também deve levar-nos a anelar pela eternidade, a não estarmos tão agarrados.
este mundo. Deve levar-nos, e isto acontece muitas vezes com os nossos irmãos mais velhos e com aqueles que sofrem no seu corpo, que já não, a vida já não lhes dá o gosto que dava quando eram mais novos, quando tinham saúde. E a velhice vai-nos preparando para irmos deixando este corpo, para irmos tomando consciência de que não vamos ficar por aqui muito mais tempo e anelar pelo que é eterno. Que o Senhor nos dê essa valorização do que é eterno. E a consciência de que vamos morrer deve levar-nos a isso. Ora, eu não vou estar aqui a investir tanto quanto isso neste mundo, porque eu sei que vou partir. O sofrimento, a adversidade, deve levar-nos a assumir a nossa fragilidade. E o apóstolo Paulo é extraordinário nesse aspecto. Ele várias vezes assume a sua condição de fragilidade espiritual, hum, espiritual, física, anímica. Ele próprio assume. E ele não se esconde. Ele não se fecha, não se isola. Reparem que nesta passagem de Colossenses ele diz acerca de Tíquico e Onésimo, ele diz: Ele vos fará saber o meu estado. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. E diz também aos Coríntios: Foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E também diz: Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio, de tal modo que até da vida desesperamos. Ou seja, ele não tem problemas em admitir que tinha um espinho na carne, que aquilo o incomodou, que noutra situação veio uma tribulação tal que até da vida desesperou. Mas infelizmente há pessoas que evitam expor a sua fragilidade, evitam expor os seus problemas, evitam falar das situações difíceis pelas quais passam. Várias pessoas me disseram que a minha abordagem à minha doença foi diferente daquilo a que estão habituados. Porque eu comuniquei, fui transparente sobre tudo quanto se foi passando. O que tinha, as minhas expectativas, as minhas dores, os tratamentos. Se calhar algumas pessoas acharam que eu estava, talvez, que eu estava a ser chato, porque às vezes era todos os dias que dava atualizações, mas dei-me a conhecer, expus-me, né? Eu gostei eu gosto desta atitude de Paulo, várias vezes assume a sua condição de fragilidade física, anímica e espiritual, as dificuldades pelas quais passava. Ele dava a conhecer-se, dava a conhecer, dava-se a conhecer, para mostrar que não estava num plano superior aos demais. Ele também passava por dificuldades. Ele também eh, tinha problemas como todos os outros. E por vezes há esta tendência de, de nos escondermos, de querermos passar a ideia de que somos perfeitos, de que as nossas famílias são perfeitas, de que não passamos por quaisquer problemas. E, mas isso depois entra-se num certo fingimento, que não é desejável. Também não é estarmos a expor todos os problemas e mais alguns, mas assumirmos a nossa fragilidade, eh, enquanto pessoas, enquanto crentes. E devemos então ser capazes de encontrar nos crentes alguém com quem contar e a quem contar. Não nos fechemos em nós mesmos. É muito importante. Que a nossa realidade não seja esta. Claro que esta frase é uma caricatura, mas que por vezes pode ser assim que nós atuamos. Quando perguntamos a alguém como é que está, às vezes até já se pergunta assim: está tudo bem, não está? Ou às vezes até se diz: está tudo. Por vezes não há grande tempo ou não há grande interesse em saber como é que as outras pessoas estão. Eu costumo dizer que, por vezes, cumprimenta-se as pessoas e pergunta-se
como é que tu estás? E quando a pessoa vai responder, entretanto, já a pessoa que perguntou já cumprimentou três ou quatro pessoas. Então a frase é esta: está tudo bem, não está? Se não estiver, faz conta que sim, porque ninguém quer saber. E por vezes é um pouco assim que se atua. Não estou a dizer que é exatamente desta maneira, mas há um pouco de verdade. Porque muitas vezes não estamos para nos incomodar, para perder tempo, para investir nos problemas das outras pessoas. Temos de saber da nossa vida e dos nossos, e quanto menos estivermos nos incomodar com os problemas dos outros, melhor. Também nos fala a questão do sofrimento, da adversidade, também nos fala para a importância de nos preparar para o dia mau. E o apóstolo Paulo fala de para tomarmos toda a armadura de Deus, para possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Isto sobre o dia mau, sobre nos prepararmos para o dia mau. Mas Paulo, nesta passagem de Filipenses 4, mostra como ele já estava preparado. Que ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele já tinha aprendido antes de vir à adversidade. E é muito importante nós estarmos preparados antes, não é durante. E também, já vão perceber porque é que eu estou por esta passagem, sobre se uma determinada coisa que acontece na vida das pessoas é castigo de Deus. Quem pecou para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Isto acerca da cura do cego de nascença. Esta passagem que já lemos, a graça te basta. O Senhor diz, quando Paulo orou três vezes para que o espinho na carne se desviasse dele, o Senhor diz: a minha graça te basta. E quando temos situações que nos causam ansiedade, o Senhor diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas, com oração e súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. E também fala aqui de que Deus se apiadou dele. Já vou explicar o porquê destas passagens. Esta passagem fala acerca de Epafrodito, de quem o Senhor se apiadou. Esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiadou dele. E tem esta passagem também que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Eu já vou explicar o porquê destas passagens que coloquei aqui. É muito importante nós estarmos preparados antecipadamente para quando a adversidade chegar. Não é chega a adversidade, olha, o que é que eu vou fazer agora? Não, temos de nos preparar antes. Isto é como uma onda. A adversidade é como uma onda. Ela vem, não, não conseguimos evitar. Como alguém que eu conheço costuma dizer, quem não tem, espera. Vai chegar. Vai chegar o dia em que te vai acontecer algo que vai condicionar a tua vida, vai transtornar a tua vida, e portanto é muito importante que estejas preparado, principalmente espiritualmente. Então é uma onda. E qual é a atitude correta? Vamos ignorar? Vamos ignorar que a adversidade vem e depois levamos com ela em cima e vira-nos como uma onda que nos vira completamente ao contrário quando vem sobre nós? Vamos entrar em desespero? Aí vem uma onda, eu não sei quando, e vivemos numa aflição constante porque não sabemos quando é que vem a adversidade? Vamos tentar travar? Vamos tentar fazer com que a onda não venha sobre nós? Não vamos conseguir. Vamos deixar levar, ou seja, vem a onda, olha, vou andando e vou vendo, ou que é esta atitude correta, vou preparar-me para o impacto, para que quando vier, eu esteja pronto para o que vier. Paulo estava pronto para quando a adversidade, para quando a adversidade chegasse. Portanto, é muito importante nós aprendermos algumas lições. E sobre isso é importante aquelas passagens que que eu li anteriormente. Primeira coisa, a adversidade não é castigo de Deus. Não é Deus que está a mandar-te isto à tua vida porque tu fizeste aquilo. Assim, e não acreditem, se alguém vos vem dizer está a acontecer-te isto,
porque tu fizeste aquilo, a não ser que seja algo causa e efeito, tens um estilo de vida boémio, tens um estilo de vida que não é saudável e ficas doente, isso é uma coisa. Agora, o teu pai está doente porque há pecado na tua igreja, porque tu pecaste. Eu não vejo base bíblica para isso. Quem o fez foi, foram muito poucas pessoas, foi o Senhor que disse à nação de Israel: está a acontecer, se vocês fizerem isto, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou abençoar-vos, se vocês não andarem nos meus caminhos, eu vou enviar-vos castigos. Ou foram profetas, profetas que estabeleceram na hora a ligação entre a morte, por exemplo, do filho de Davi e Batseba, e o pecado de Davi. E temos também, por exemplo, e outros profetas também vemos, mas eles dizem isto está a acontecer por causa daquilo. Ou, por exemplo, um exemplo que nós temos é o de Paulo. Paulo dizia: alguns de vocês estão doentes, e alguns até morreram, e ele explica o porquê. Mas aí a palavra de Deus não estava completa. Hoje a palavra de Deus está completa e eu não me quero ter a mim, e muito sinceramente não aceito que ninguém queira fazer o papel de Natã ou de um profeta ou o papel de Paulo e dizer: olha, isto está acontecendo na tua vida por causa daquilo. Eu não vejo as coisas dessa forma, sinceramente. Portanto, isto também é estarmos preparados para o dia mau, porque às vezes vem o dia mau e depois há pessoas que vêm sobre nós a querer convencer-nos de algo que não é real e que pode levar-nos a irmos abaixo espiritualmente. Pensamos: Deus está a mandar isto à minha vida porque está a castigar-me e eu não sei o que fiz, o que é que eu terei feito. Deus não age dessa forma. A maneira como Deus age é dar-nos a sua graça e a sua paz. Aquela passagem que vimos: a minha graça te basta, e também aquela passagem de não estejam inquietos por coisa alguma, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É isto que Deus promete: graça e paz. O médico dos médicos promete isto. Não promete outra coisa. Não promete: olha, tu vais ficar bem. Não promete: vai tudo dar certo. Eu até tenho dito algumas vezes: eu sei que o Senhor me vai, antes de saber do, do diagnóstico, deste último diagnóstico, em que parece tudo estar resolvido, eu dizia: eu sei que o Senhor me vai livrar do cancro. Eu sei que o Senhor me vai livrar do cancro. Nem que para isso eu tenha de morrer. Se eu morrer, o Senhor livra-me do cancro. Mas não tenho promessa de vai tudo correr como tu esperas. Não, não tenho. A promessa que eu tenho de Deus é graça e paz. Não há garantia do desfecho desejado. Porque repara, naquelas duas passagens que eu vi convosco, tínhamos uma em que o Senhor se apiedou de, de Epafrodito, ele esteve doente quase à morte e Deus se apiedou dele, e noutra situação, Paulo teve de deixar Trófimo doente em Mileto. Ficou lá, ficou para trás, teve de ficar. E Paulo deixou num sítio onde podia ter bons cuidados médicos. Mileto era conhecido por isso, uma cidade bastante avançada para a época, particularmente no aspecto de cuidados médicos. Mas não temos garantia de que vai correr como desejamos. E é por isso que eu também digo outra frase que me irrita um bocado. Eu sei que as pessoas dizem isso com boa intenção. hum, vai correr tudo bem. Quando eu dizia a minha situação: vais ver que vai correr tudo bem. Eu não sei, eu não sabia se ia correr tudo bem. E não vão dizer vai correr tudo bem. Provavelmente não diriam isso a um doente com cancro do pâncreas, em estado avançado. Ou se calhar, se forem visitar o nosso irmão Manuel Augusto Roque, vão dizer: olha, vai correr tudo bem. Ele sabe. Ele sabe que o desfecho está traçado. Claro que o Senhor pode operar um milagre, mas isso não vai consolar. Não vai consolar, não consola verdadeiramente ninguém dizer vai correr tudo bem. Ou seja, não temos essa garantia. E como alguém dizia assim: se tu queres ajudar alguém, diz-lhe o que ela precisa de ouvir. Mas se tu queres ajudar a ti mesmo, diz-lhe aquilo que ela quer ouvir. Porque quando nós dizemos a alguém vai correr tudo bem,
Essa frase pode trazer algum conforto imediato, mas sem substância, à pessoa. Mas quem estás a consolar verdadeiramente é a ti. Olha, eu disse, tive uma palavra amiga, tive uma palavra de consolação para aquela pessoa, mas aquilo não tem valor nenhum do ponto de vista real. Isto é apenas o que os ingleses chamam wishful thinking, é pensar que vai correr tudo bem. Mas isso não traz, não é uma consolação, real. Quando passamos por adversidades, nós acabamos por ficar mais atentos a nós mesmos e aos outros. Em particular, em relação aos outros. Esta passagem, já vamos ver um bocadinho sobre ela, esta passagem de Êxodo 23:9. Não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Em relação a nós, ficamos mais atentos a nós no sentido em que eu agora, por exemplo, na minha situação, eu tenho de ter mais cuidado comigo, com a minha alimentação, com os meus estilos de vida, para que isto não volte a acontecer, algo parecido. Ficamos mais atentos. Mas também ficamos mais atentos aos outros. Porque, tendo passado por uma certa adversidade, estamos mais atentos e sensíveis à condição dos outros, podendo prestar auxílio físico e espiritual. É muito importante esta expressão. Vós conheceis o coração do estrangeiro. Ou seja, vocês não devem maltratar o estrangeiro, porque como vocês já passaram por aquela situação, devem estar mais atentos e mais sensíveis à situação pela qual o outro está a passar. E é muito importante que nós estarmos atentos para podermos ajudar outros. Se calhar, pessoas que não passaram por elas não valorizam da forma que nós que passamos. Portanto, há coisas boas. Isto são coisas boas que resultam de nós termos passado por adversidade. Estamos mais capacitados, estamos mais atentos para poder ajudar outros que, como nunca passaram, se calhar nem valorizam muito. Até podem menosprezar alguém que passou por uma determinada situação. E a consolação de Deus. Temos esta certeza. O salmista dizia: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E nunca como quando passamos pela adversidade, nós nos apercebemos da realidade destas palavras. O Senhor está perto de todos os que têm o coração quebrantado. E esta passagem extraordinária de 2 aos Coríntios, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. E nesta passagem, Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Isto é a experiência de todo o crente que passa por uma situação adversa. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que ninguém está connosco, temos sempre connosco o Deus de toda a consolação. E é muito interessante, mesmo quando a fornalha, isto faz referência à situação pela qual passaram os três amigos de Daniel. Quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais, teremos sempre a sua presença no meio do fogo. Ele está connosco. Como o rei Nabucodonosor viu lá no meio deles, dos três amigos de Daniel, que estavam na fornalha, uma quarta pessoa. Nós queremos que era o Senhor com eles. E, e também gosto desta passagem, por várias razões que eu gosto desta passagem. Por aquela resposta extraordinária que os amigos de Daniel dão quando o rei os confronta. Porque eles foram para a fornalha porque o rei tinha dito: vocês têm de adorar, têm de se curvar perante esta estátua que eu mandei fazer. Todos os outros se ajoelharam, eles não. E quando o rei diz: se vocês não o fizerem, vão ser atirados à fornalha de fogo ardente, eles disseram: Deus é poderoso para nos livrar. Mas mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó rei. Eu gosto muito desta expressão. Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a tua estátua. Ou seja, nós confiamos que Deus é poderoso para nos tirar desta situação. Mas mesmo que não tire, a nossa confiança nele não depende de se o desfecho vai ser aquilo que nós desejamos. E não é por isso que nós vamos mudar a nossa, postura. A nossa postura vai ser esta, independentemente do que Deus faça. E,
E é curioso que Deus não os livrou. Não os sim, Deus não os livrou da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Ou seja, esteve com eles na fornalha. Deus promete não nos livrar da tribulação, mas estar connosco na tribulação. E há este texto muito conhecido das pegadas na areia, em que uma pessoa vê, olhando para trás na sua vida, vê dois pares de pegadas junto à praia, na praia, e percebe que é ele e Deus caminhando de lado a lado. E ele fica um bocado triste porque nos momentos mais adversos da sua vida vê só um par de pegadas. E ele pensa que foi Deus que o abandonou naqueles momentos mais difíceis. Mas é aí que Deus tem de lhe dizer: não, esses momentos em que tu vês apenas um par de pegadas é quando eu te peguei ao colo. Quando eu estive, não só estive ao teu lado, mas peguei em ti porque não tinhas forças para continuar. E é nestas situações que podemos experimentar, se calhar mais do que em qualquer outra situação. Por isso, daí eu dizer, a adversidade tem este lado positivo, podemos experimentar a sua presença, a sua paz, a sua força e a sua graça. Claro que nós não queremos passar pelas situações adversas, mas tem este lado, que nos deve encorajar, que nos deve animar. Também nos aproxima de Deus. O salmista dizia: foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Paulo diz, Paulo era uma pessoa muito estranha. Paulo dizia: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a paciência produz a experiência, a esperança. Ninguém quer tribulações, ninguém quer dificuldades, mas produz, tem estes efeitos positivos. Aprendemos mais acerca da palavra de Deus. Leva-nos para mais perto de Deus. E o apóstolo Pedro diz que as várias tentações podem resultar em louvor e honra e glória. Também Tiago diz que a prova da vossa fé obra a paciência. E Paulo, uma vez mais, esta passagem, ele tinha um espinho na carne, orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse: a minha graça te basta. E qual foi o resultado? É Paulo passar a ver a sua vida de uma maneira, parece que é está de pernas para o ar. Reparem como Deus diz: do meu poder, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então ele diz: me gloriarei das minhas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Quando estou fraco, então sou forte. Paulo passou a ver esta situação, ajudou a ver a vida completamente ao contrário do que se calhar havia antes. A valorizar muito mais o espiritual e não tanto o material. Porque, porque quem é que pensa desta maneira? Mesmo nós que somos do Senhor, temos dificuldade em pensar desta maneira. Mas é quando passamos pela adversidade, quando passamos pelas situações difíceis e isso nos aproxima de Deus, é que nós podemos corroborar e pensar mais como Paulo pensava. Que Deus nos ajuda a vermos a vida como o apóstolo Paulo via, que de facto é a forma bíblica de vermos a vida, é a forma de encarar as coisas não de um ponto de vista imediato, mas sim a muito longo prazo, olhando para as situações da vida aos olhos da eternidade. Aquilo que eu estou a passar agora, aquilo que eu estou a fazer agora, que contributo é que vai ter na eternidade? Quando passamos pela adversidade, também ficamos mais gratos por aquilo que temos. E tudo dai graças. Mesmo esta situação, Paulo diz aos Tessalonicenses: e tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O profeta Jeremias, mesmo numa situação muito difícil, que ele escreve o livro de Lamentações, não por estar contente, não por lhe ter acontecido algo extraordinário, mas escreve depois da destruição de Jerusalém. E, apesar disso, ele consegue dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Realmente é extraordinário. E mesmo o Senhor, tomando o pão e havendo dado graças, partiu. E esse irmão não está aqui connosco e está a passar por uma situação muito mais complicada do que aquela pela qual estou a passar. Mas há um irmão que
que costumava dizer, quando alguém lhe perguntava como é que ele estava, ele costumava dizer: Estou melhor do que mereço. E ele agora está a passar, o nosso irmão Vieira, que está a passar por uma situação muito difícil e que o Senhor tenha misericórdia dele, porque ele, de facto, a situação, humanamente falando, é muito pouco animadora. E, e eu às vezes comento e digo: quem me dera ser capaz, numa situação como a dele, ser capaz de continuar a dizer o mesmo. Estou melhor do que mereço. Porque em qualquer situação que nós estejamos, por mais complicada que seja, por mais desafortunada que nós possamos achar, estamos melhor do que merecemos. E devemos conseguir encontrar motivos para dar graças, para adorar ao Senhor. Hum, mas isso é preciso estar num nível de espiritualidade, num nível de olhar para a vida não para o imediato, não para a saúde que eu vou ter nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, mas sim para a eternidade. Que isso é o que vale. Só que demasiadas vezes estamos focados, estou eu, e se calhar estou a partir do princípio que vocês também, mas acho que não serão muito diferentes de mim. Estamos ocupados é com o já. E o já são os próximos, no meu caso, 30 anos. Se o senhor me der 30 anos, já será muito bom, do ponto de vista humano. Mas é isso que é importante? Ou é aquilo que eu posso granjear para a eternidade? Não em termos de salvação, mas em termos de galardões, em termos de salvação de almas, de edificação do povo de Deus. E quando passamos por adversidades, estamos mais capacitados para confortar outros. Esta passagem já li algumas partes. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Quando passamos pela adversidade, podemos confortar com uma empatia particular, aqueles que passam pelo mesmo, reforçando sempre que Deus dará graça. Podemos dizer, mas por favor, nós que já passamos por situações difíceis, podemos chegar à beira de outros irmãos e confortá-los, mas confortá-los de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não é, uma vez mais, dizer: olha, vai correr tudo bem, vai tudo dar certo, vais ver. Não é assim que vemos. Mas olha, o Senhor pode, mesmo no meio desta situação difícil, trazer glória para si. Uh, Chega-te perto dele. Não vamos também confortar dizendo: olha, isto é castigo de Deus por aquilo ou por aquilo outro. Também não vamos dizer: olha, acho que não te vais safar. Isso também não vai confortar ninguém. Mas sejamos realistas, tenhamos empatia e sejamos bíblicos no nosso conforto. E também, outra maneira de não confortar é ir à beira de alguém que está a passar por uma situação difícil e começarmos a falar só da nossa situação. Ah, eu tive isto e tive aquilo. Claro que, por vezes, a nossa experiência pode ajudar outra pessoa. E podemos dizer: olha, por exemplo, houve pessoas que me informaram: olha, está atento a esta situação, estes direitos que tu tens, o atestado multiusos, esta coisa e aquela. Quando fizeres quimioterapia, tem atenção a isto ou àquilo. Houve muitas pessoas que também optaram por não me dar muitos pormenores, porque também nem toda a gente reage da mesma maneira, é verdade. Mas tentar confortar, tentar, por exemplo, na minha situação, algo que também me confortou bastante, ainda me lembro da pessoa que me disse isso, foi estágio entregue a quem sabe o que faz, já passaram muitas vezes por este tipo de situações, ou seja, os médicos, os enfermeiros, eles sabem o que estão a fazer e não és o primeiro, isto já foi são procedimentos que já foram sendo aprimorados. Este tipo de coisas conforta porque tem substância, mas acima de tudo o conforto espiritual de que Deus não nos vai provar acima daquilo que nós podemos suportar. Deus vai nos dar graça e que podemos usar esta situação até para a glória de Deus. Isto é o conforto.
e temos a oportunidade de dar exemplo. Jó deu um excelente exemplo, quando no meio de toda aquela adversidade conseguiu dizer o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. José também, falando com os seus irmãos, disse: Vós intentastes mal contra mim, Deus o intentou para bem. Conseguiram dar um exemplo extraordinário no meio da adversidade, no meio de uma situação super complicada, não desesperaram, e vemos como o Senhor também abençoou a sua firmeza, a sua fé. E esta situação em que Davi tinha acabado de. Ele tinha um pequeno exército antes de ser rei, andava, era tipo uns fora da lei, por assim dizer, e houve uma situação em que tinham raptado a sua família toda, a família dele e dos seus soldados. E ele angustiou-se muito, todavia se fortaleceu no Senhor seu Deus. E aí o exemplo que ele deu, no meio de uma situação em que era mesmo de entrar em desespero, que os outros todos estavam, já não me recordo ao certo a passagem, mas não sei até se estavam a planear apedrejá-lo até. Estavam numa situação de uma grande. O povo, assim, exatamente. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo todo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. É isto que faz a diferença. A maneira como nós reagimos perante a situação pode depois impactar em todos os outros. E nós temos este exemplo de Paulo e Silas, oravam e cantavam, tinham acabado de ser chicoteados, presos injustamente, e oravam e cantavam. E o que aconteceu? Os outros presos os escutavam. E também o carcereiro de Filipos também os escutava. E vemos depois o que aconteceu, a conversão do carcereiro de Filipos. Temos esta passagem que Paulo também diz: somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ele próprio diz que, perante a adversidade, ele deu um excelente exemplo, porque disse: as coisas que me aconteceram, de facto, não foi agradável, a prisão pelo qual passei, todo este sofrimento pelo qual tenho passado, estas coisas acabaram por contribuir para maior proveito do Evangelho. Ou seja, é um exemplo extraordinário que dá aos outros. Todos podem perceber, olha, eu posso passar por adversidades, mas se eu tiver a atitude correta, como Paulo teve, pode resultar daqui algum benefício. E agora aqui está a chave. Benefício, maior proveito para o Evangelho. Não necessariamente para mim. Eu posso até morrer por causa desta situação, mas se eu tiver a atitude correta, pode resultar maior proveito do Evangelho. Eu tenho dito já várias vezes, contado sobre isto. hum, a minha cunhada, que é crente, esteve afastada da igreja durante algum tempo, mas a sua mãe ia sempre. A sua mãe ia sempre, e a dada altura a sua mãe deixou de conseguir ir porque teve um cancro. Cancro do qual morreu, mas o facto da sua mãe já não conseguir ir sozinha arrastou-a, acabou por fazer com que a sua filha a acompanhasse aos cultos e também o resto da família. Infelizmente, o resto da família não, não tem o interesse que a minha cunhada tem. Ahm, mas ela voltou e continua firme e a servir ao Senhor na sua igreja local. E isto porquê? Porque esta nossa irmã que partiu, a irmã Maria, devido à sua doença, da qual morreu, não foi maior proveito para ela, mas sim maior proveito do Evangelho, fez com que a minha cunhada Anabela voltasse para a comunhão da igreja e pudesse ser agora útil na obra de Deus. Portanto, este é o exemplo que nós damos. Provavelmente, eu costumava dizer, vamos ver, quando surgiu esta situação, eu dizia, vamos ver se eu prego melhor na cama de enfermidade do que de um púlpito, ou pelo Zoom, como é o caso. Porque possivelmente o maior sermão das nossas vidas é pregado quando passamos pela adversidade, particularmente na forma como lidamos com a morte. Que é um grande exemplo que nós podemos dar da forma como encaramos a morte. E o Marcos contou-me que a forma como o seu pai, que está a passar por uma situação muito difícil, hum, pôde dar um grande testemunho no hospital, quando esteve internado.
na altura da vossa conferência, em novembro, que ele esteve internado durante algum tempo e que pôde dar ali um testemunho, mesmo naquela situação em que, humanamente falando, já não há nada a fazer. Ainda assim, ele pôde dar um grande exemplo. E mesmo os nossos velhinhos, há uma coisa que eles podem dar, podem fazer, para além de orar, para além de fazer muitas outras coisas, uma coisa que podem fazer é dar o exemplo da forma como lidam com a velhice, com o perder certas capacidades, com o aproximar da morte. Pode-se dar uma grande lição. Porque, infelizmente, e nós vamos ter isso cada vez mais, a maneira como o mundo encara a morte e o sofrimento, a adversidade, é quando já não der, podes morrer. Podes decidir morrer. Porque agora já nem sequer há o estigma social, nem legal, de pessoas que podem ter uma vida. Ainda agora há pessoas, nós já ouvimos falar de pessoas que se suicidam e depois a forma como é descrito é quase romanceado. A pessoa decidiu partir mais cedo, algo assim do género. Mas agora, como há a eutanásia, ainda vai ser cada vez mais fácil as pessoas morrerem quando já não sentirem prazer na vida. Mas nós que somos do Senhor e que sabemos que a adversidade faz parte da vida, que a doença faz parte da vida, que a morte faz parte da vida, podemos dar uma grande lição aos mais novos, aos que ainda não passaram por essa situação. Olha, é assim que se lida com a doença, é assim que se lida com a velhice, é assim que se lida com o aproximar da morte. É uma grande lição que nós podemos dar. E, portanto, devemos aproveitar também para isso. Portanto, ficam aqui estas lições, 10 lições, podiam ser mais, se calhar agora falando convosco, vou-me apresentar para aí umas 10 ou 20 que eu poderia ter incluído aqui, mas temos esta, lembrando, lembra-nos que pode acontecer a qualquer um, alerta-nos para a realidade da morte, leva-nos a assumir, a lembrar e a assumir perante os outros que somos frágeis e não devemos escondê-lo, não devemos fingir vidas perfeitas, não devemos fingir que está tudo bem. Lembra-nos da importância de estarmos preparados para quando vier a adversidade, preparados principalmente espiritualmente, para termos. Eu tenho dito várias vezes, coitado do Epafrodito, se só se apercebeu naquela hora em que Paulo o deixou doente em Mileto, que Deus já não agia da maneira como agia antes, em que Paulo podia curar. Coitado do Epafrodito, só aprendeu na hora, aprendeu da pior maneira. E espero que nenhum de nós aprenda da pior maneira por não estar preparado para as situações. Faz-nos estar mais atentos a nós mesmos e também aos outros, porque já passamos pela situação. Traz-nos a consolação de Deus, deve levar-nos a aproximar-nos de Deus, deve tornar-nos agradecidos por aquilo que temos, capacitar-nos a confortar outros e dar-nos a oportunidade de dar um exemplo de como se lida como, com a adversidade. Porque a adversidade vem. A adversidade não é particularmente diferente para nós, como é para o que não é crente, mas onde podemos fazer a diferença é na forma como lidamos com a adversidade. Por isso, deixo-vos com estes pensamentos, esperando que possa confortar-vos. É claro que não é muito animador dizer, olha, vocês vão passar por problemas, vocês vão ter dificuldades na vida, vocês vão passar por sofrimento e morte dos vossos familiares e, por fim, a vossa própria morte. Se calhar não é muito animador, mas é a realidade. E devemos estar preparados, e devemos estar preparados, acima de tudo, para dar um bom exemplo àqueles que nos rodeiam. O Senhor nos abençoe e obrigado e uma boa noite.